Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque aos jogos e à inclusão de Petrópolis nas plataformas. O panorama da dengue aponta a queda de casos no estado do Rio de Janeiro. No entanto, algumas regiões ainda têm índices preocupantes. O Tribunal de Contas do Estado investiga irregularidades em licitação de educação aqui em Petrópolis e a contratação de uma empresa terceirizada para 1.223 cargos. O Balcão de Empregos Online de Petrópolis disponibiliza mais 161 vagas para esta semana. E o estado do Rio tem melhora, então, no cenário epidemiológico. Apesar da queda no número de casos, 4 regiões do estado ainda estão acima do limite endêmico, entre elas a região serrana. O governador Cláudio Castro se reuniu com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para tratar da renegociação das dívidas do estado com a União. E obras em Três Rios vão contar com placa com informações via QR Code. O objetivo é dar mais transparência à população. O diálogo com o objetivo de apresentar projetos de Petrópolis que trazem a cidade para dentro da história. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Não deixe de interagir, comentar, compartilhar e, obviamente, trazer a sua opinião aqui para a nossa programação. A gente começa a edição de hoje falando sobre educação aqui no Correio Petropolitano Debate, porque o Tribunal de Contas do Estado, TCE, determinou que a Prefeitura de Petrópolis apresente uma explicação em 15 dias sobre possíveis irregularidades em um edital da Secretaria de Educação. A licitação é referente à contratação de uma empresa para terceirizar 1.223 cargos da pasta. A decisão da Corte de Contas se deu após uma representação de uma das empresas interessadas, que apontou divergências em valores dispostos nos documentos e os valores nas respectivas convenções coletivas dos sindicatos para o exercício de 2023. Além do TCE, o processo também está sendo acompanhado pela 4ª Vara Civil de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis lançou o edital do pregão presencial número 93 de 2023, que consiste, então, na contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo mediante a terceirização, compreendendo serviços de auxiliar de secretaria, serviços gerais, cozinheiro, cuidador, além de intérprete de Libras, inspetor de disciplina, monitor de ônibus, motorista, nutricionista e vigia, de forma contínua para atender às necessidades da Secretaria de Educação. O valor estimado pelo município era de R$ 64.021.189,20 por um período de 12 meses, basicamente um ano. No entanto, a empresa LEF Emergências Médicas LTDA entrou com uma representação no TCE apontando possíveis irregularidades no edital. Dentre essas, o agrupamento dos cargos em um único lote. O texto diz o seguinte: como se observa, o município confere o mesmo tratamento
a profissionais de segmentos diversos, tais como saúde, asseio, educação, administrativo, o que não possuem correlação, tampouco similaridade que justifique a sua aglutinação, gerando a limitação de competidores, foi o que argumentou a empresa. Outro apontamento da Alef foi a divergência no registro de preços. Como diz no próprio edital da Prefeitura, os valores da proposta de preços devem considerar o piso salarial das categorias, considerando o disposto nas respectivas convenções coletivas dos sindicatos para o exercício de 2023. A Alef apresentou como exemplo que as funções de auxiliar de serviços gerais, inspetor e intérprete de línguas apresentam diferença de 4,61%, 4,17% e 12,83%, respectivamente. Portanto, os custos apresentados não correspondem aos parâmetros de mercado, de forma que a metodologia adotada pelo município licitante contraria a própria exigência do edital aos participantes. Foi o que também comentou a empresa ao Tribunal de Contas do Estado. E a partir disso, o TCE decidiu, então, no dia 8 de abril, por meio do conselheiro Marcelo Verdini Maia, que a Prefeitura de Petrópolis apresentasse explicações em até 15 dias sobre a representação da empresa. O TCE ainda acompanha uma outra representação da empresa Verde Mais Serviços de Alimentação LTDA, que, assim como a Alef, questiona o fato da separação em lote único e a divergência no registro de preços. O referido edital já havia sido suspenso pela 4ª Vara Civil de Petrópolis em fevereiro deste ano, enquanto a Prefeitura ainda analisava as propostas das empresas credenciadas. A decisão proferida na última semana pelo conselheiro Marcelo Verdini Maia do TCE também solicita explicações à Prefeitura sobre a decisão judicial do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ. Procurada sobre as questões apresentadas, o Correio Petropolitano Debate não obteve retorno da Prefeitura até o fechamento dessa edição. E aí, inclusive, um dos questionamentos foi: a Prefeitura vai cumprir com a determinação judicial, vai recorrer da decisão, vai reorganizar, reorganizar o edital e, mais uma vez, colocar ele como válido, com base em todas essas informações que nós demos agora para você que está nos acompanhando? Enfim, mas a gente vai ter que aguardar e, obviamente, como que a Prefeitura também vai realocar ali os profissionais, afinal, já que esse contrato pede aí 1.223 funcionários. Então, como que a Prefeitura, hoje a Secretaria de Educação, está atuando sem esses 1.223 funcionários? O Balcão de Empregos de Petrópolis na internet disponibiliza mais 189 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. O balcão é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as vagas desta semana estão açougueiro, fiscal de loja, jovem aprendiz, motorista de caminhão, promotor de venda, entre outras. As vagas são atualizadas semanalmente. Então não deixe aí de cadastrar o seu currículo, fazer a atualização dos dados, e-mail, número de telefone, redes sociais. Hoje em dia existe até o próprio LinkedIn, que também é uma das plataformas aí que a população pode utilizar para procurar novas oportunidades de emprego e, obviamente, se capacitar. Então, não deixe de atualizar esses dados. E lembrando, como as vagas são atualizadas semanalmente, não necessariamente se você não tiver uma oportunidade nessa semana, quem sabe na próxima já não surge ali, não entra uma vaga de acordo com o seu perfil. E por isso que a gente comenta, esses dados devem estar, principalmente os pessoais, corretos, atualizados. Isso porque a empresa vai entrar em contato direto com você, via e-mail, telefone, ou pela própria rede social, para fazer esse contato e possivelmente chamar ali para alguma entrevista ou até mesmo algum processo seletivo. Boa sorte para você que vai se candidatar.
No nosso site também tem a lista completa com todas as vagas que foram disponibilizadas nesta semana. Basta acessar tvc16.com. Vamos ao Correio Político de hoje. Ainda abordando questões relacionadas ao Secretariado de Petrópolis, viu? Na última semana, o prefeito Rubens Bom Tempo montou uma comitiva para ir a Brasília para debater pautas sobre a cidade. Além de secretários, um agregado foi incluído na agenda. O ex-presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, Leonardo França, que é pré-candidato a vereador pelo PSB. Na quarta-feira, dia 10 de abril, antes mesmo dos diários oficiais dos dias 6 e 8 de abril serem disponibilizados no portal da Transparência da Prefeitura, os quais indicam ali a saída de Léo França do governo, o prefeito Rubens Bom Tempo compartilhava no seu perfil no Instagram uma publicação do ex da Condep, com a Secretaria Municipal de Obras, Virna Giacomo, e sobre a agenda em Brasília. Na publicação, usando a hashtag Léo França, diz que os três estiveram na Casa Civil para apresentar projetos e discutir demandas de Petrópolis. Inclusive, ele diz o seguinte, abre aspas, estamos empenhados em aproximar cada vez mais as esferas municipal e federal, fortalecendo parcerias e buscando soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela nossa cidade, fecha aspas, diz um trecho da legenda. Sem nomeação em cargo público e em pré-candidatura à prefeitura, não conseguiu explicar o motivo de Léo França então ter acompanhado a agenda da comitiva. Ao Correio disse apenas que todos os ritos de desincompatibilizações e nomeações seguiram os trâmites normais. Sem detalhar à imprensa a agenda, Bom Tempo também tentou manter discrição nas suas redes sociais. Além da publicação compartilhada em sua conta no Instagram, divulgou que esteve com o deputado federal Liniberg Farias para discutir estratégias para acelerar a retomada da obra da nova subida da Serra na rodovia BR-040, que liga o trecho do Rio de Janeiro até Juiz de Fora. Já Léo França disse ao Correio, por meio de nota, que foi convidado pelo PSB para uma reunião com o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, amigo pessoal e do mesmo partido, e que a viagem foi custeada por recursos próprios. Nossa equipe, obviamente, continua acompanhando tudo que envolve os bastidores da política para trazer aqui para você pelo nosso quadro Correio Político. A gente aproveita então e faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, tem mais informação para você, previsão do tempo, notícias de Três Rios e toda a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos e vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo para trazer para a gente então as informações a respeito da previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a gente mantém para essa quarta-feira o tempo mais seco ou a chuva pode chegar para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o dia amanheceu bonito, os termômetros têm se mantido altos, mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ainda há previsão de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor e vocês podem conferir que nesta quarta-feira, em Nova Friburgo, a temperatura vai sofrer uma elevação significativa comparado a hoje, terça-feira. Mesmo assim, a previsão é de chuva isolada para o município. Chuva essa que pode ocorrer a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de pancadas de chuva, inclusive com possibilidade de trovoadas à noite. A intensidade dos ventos na cidade se mantém fraca e a temperatura estável, variando entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a temperatura também se mantém estável, como nos outros municípios. A probabilidade é de chuva isolada a qualquer hora do dia e os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 32 graus. Agora o clima em Paraíba do Sul para esta quarta-feira continua bastante quente, como vocês podem conferir aqui no nosso telão, apesar de haver previsão de chuva. O céu deve permanecer com muitas nuvens durante o dia e também à noite, e a intensidade dos ventos na cidade será fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Pati do Alferes, o dia será de sol entre nuvens e chuva isolada. Há possibilidade de trovoadas durante a noite, mas a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, o Três Rios, no caso, é um município em que a temperatura se mantém mais alta nesta quarta-feira entre as nossas cidades de cobertura, como vocês podem conferir aqui no nosso telão. Ainda assim, a cidade não escapa da previsão de pancadas de chuva que pode ocorrer a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 33 graus. E por causa da chuva e da alta temperatura, é possível que o clima dos municípios citados oscile bastante durante o dia. Nós sabemos que essa mudança brusca no clima pode nos causar alguns problemas de saúde, então não deixe de se hidratar e dar uma atenção a mais para a sua saúde nesse momento.
Lembrando, Richard, que mesmo sem nenhum alerta de perigo ou de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo 199. Tá certo, Eric. A gente realmente, de fato, aí vendo altas temperaturas ainda para essa semana, né? E, obviamente que essas altas temperaturas podem ocasionar aí, né? Até mesmo em chuvas, né, mais fortes, como a gente também comunicou. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Correio Petropolitano Debate dá prosseguimento e a gente fala agora sobre Três Rios, porque as placas informativas nas obras públicas do município vão ganhar um novo item para contribuir com a transparência e garantir que a população tenha acesso às informações atualizadas sobre cada uma delas. A Câmara Municipal aprovou na última terça-feira o projeto de lei de autoria da vereadora Bia Bogossian, que obriga a inclusão de QR Code nas placas do direcionamento para a página no site da Prefeitura, que vai disponibilizar informações completas e atualizadas sobre as obras. O QR Code é um código de barras bidimensional que pode ser lido por meio dos dispositivos móveis conectados à internet e já é utilizado para diversas finalidades. Inclusive, a gente sempre traz aqui no Correio Petropolitano Debate, quando é alguma inscrição, algum concurso público, algum link em específico para você fazer a sua inscrição. De acordo com o projeto aprovado, o item vai constar de forma visível nas placas de todas as obras públicas no município executadas pela administração direta, indireta ou empresas terceirizadas. Deverão constar na página online informações como o nome da empresa responsável pela execução, a finalidade, data de início e a previsão de término, além do contrato integral, aditivos e os possíveis reajustes e prorrogações. No caso de obras interrompidas por mais de 30 dias, a página deve apresentar ainda o motivo que levou à paralisação e a previsão de retomada. O projeto foi aprovado com 2 votos contrários e seguiu para a sanção ou veto do Poder Executivo. A lei deve entrar em vigor 90 dias após ser sancionada. E vale lembrar, né, caso ela seja vetada pela Prefeitura, volta à Câmara dos Vereadores e eles votam esse veto. Se for derrubado, a lei é promulgada e entra em vigor da mesma forma a partir da publicação no Diário Oficial. Nessa última segunda-feira, a Polícia Federal e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, deflagraram uma operação conjunta em um sítio localizado em Cachoeira de Macacu, aqui no Rio de Janeiro. O objetivo da ação era reprimir a receptação de animais silvestres. No local foram encontrados 38 animais mantidos ilegalmente em cativeiro, sendo 24 deles na posse do proprietário do imóvel e outros 14 na posse do caseiro. Entre esses animais, pelo menos 9 aves estavam com anilhas falsas, usadas para tentar ludibriar as autoridades de fiscalização. As aves são caçadas de forma ilegal e de forma criminosa na natureza, e as falsas anilhas, quando inseridas nos animais, provocam maus tratos, gerando lesões e até mesmo mutilações. Na ação foram apreendidas 6 araras canindé, 2 araras vermelhas grandes, uma arara macal, 3 papagaios do mangue, 1 papagaio moleiro, um tucano-toco, 3 jandaias-sol, 2 jabutis, 1 cágado de bárbela, 4 tigres d'água, 4 trinca de ferro, 4 canários da terra e 6 coleiros. Todos os animais foram apreendidos, sendo 27 deles encaminhados para o IBAMA, e 11 pássaros foram colocados em liberdade nesta segunda-feira ao fim da operação. Apenas o caseiro do sítio estava presente no local, sendo, portanto, preso em flagrante. Ele vai responder pelos crimes de receptação, falsificação de selo ou sinal público, manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro e maus tratos. Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante e em seguida será encaminhado ao Sistema Prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Federal, as investigações vão continuar com o objetivo de identificar outros envolvidos. A gente vendo ali, né, os animaizinhos, né, triste, né, infelizmente, que são presos aí, né, capturados de forma irregular, e isso acaba afetando até a própria saúde desse animal. A gente sabe que, em alguns casos, né, o nervosismo, principalmente das questões das aves, elas começam a se debater, podem quebrar a asa, até mesmo bicar a própria pata, né, entre outras questões
e a situação, infelizmente, como essa, né? Pelo outro lado, pelo menos a Polícia Federal conseguiu aí fazer essa identificação e continua com as investigações, até mesmo para a identificação, né, e prisão do dono do sítio. A fachada do casarão da Fundação Dom João VI, no centro de Nova Friburgo, está passando por um processo de reforma. A iniciativa foi promovida pela gestão municipal e visa não apenas a restauração física do edifício, mas também a revitalização estética da instituição. Além da reforma da fachada, está prevista a pintura da parte externa do prédio, como parte do esforço para recuperar a beleza arquitetônica original. As intervenções estão programadas para se estenderem ao longo dos próximos meses, dependendo da aprovação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Segundo o município, o 6º Grupamento de Bombeiros Militar já concedeu a autorização necessária para o início das obras. A documentação apresentada ao INEPAC destaca que a pintura interna será realizada apenas na área que abrigará uma exposição temporária, programada para ocorrer em maio e junho deste ano, não incluindo o cenário de arte. O plano de intervenção contempla também a pintura interna da ala norte do edifício. O INEPAC desempenha um papel fundamental no processo, sendo responsável pela aprovação da proposta e pela fiscalização durante a execução, o que garante o cumprimento dos critérios e legislações permanentes. Cerca de 3.800.000 trabalhadores com carteira assinada nascidos em março e abril já podem sacar, né, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar 4 bilhões de reais neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro até o dia 15 de agosto. Neste ano, cerca de 27 bilhões de reais podem ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2024 será pago a mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, quase 22 milhões trabalham na iniciativa privada e vão receber o abono do PIS, e 2,89 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direitos ao PASEP. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em 6 lotes. O saque pode ser feito desde o dia da liberação do lote até o dia 24 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência. O governador Cláudio Castro se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última segunda-feira em Brasília, para avançar em um modelo de proposta a ser apresentada no Congresso Nacional para a renegociação das dívidas dos estados com a União. Castro tem atuado na discussão, ressaltando que, ao longo das últimas décadas, todos os critérios de atualização da dívida mantiveram condições que prejudicaram a capacidade de investimentos dos entes da federação, que acabam tendo suas contas comprometidas com pagamento ao governo federal, incluindo a cobrança de altos juros. As dívidas do Rio de Janeiro foram repactuadas nas décadas de 1990, portanto, ou seja, tem 30 anos, e desde então passaram por várias negociações e refinanciamentos. Em 1999, houve o maior refinanciamento contratado, de 13 bilhões de reais nos valores da época. Ao longo do tempo, os débitos foram impactando, né, e por diversas leis e normativas federais, além de inúmeros passivos. E a gente vai continuar acompanhando também essa informação e atualizando aqui você no Correio Petropolitano Debate. Vamos à Volta Redonda conversar com a nossa repórter, a Lana Silveira, que vai trazer atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate. Lana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. A terceira edição do Festival Gastronômico Delícias do Vale do Café, que reúne estabelecimentos, produtores e artesãos da região, acontecerá entre os dias 31 de maio e 9 de junho.
Entre as cidades com participação confirmada estão Valença, Vassouras, Barra do Piraí, Piraí, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Pati do Alferes, Paracambi, Pinheiral, Paraíba do Sul e Rio Claro, além de Ipiabas e Conservatório. O foco do festival é valorizar a gastronomia, a cultura e os produtos da região, envolvendo profissionais de diversos setores. Roteiros turísticos pela região serão divulgados para o público durante o festival, incentivando a circulação pelos estabelecimentos e atrativos participantes do evento. É com você. Obrigado pelas informações, Lana Silveira, trazendo então aí um pouquinho sobre o festival. Acontece inclusive a partir do mês de maio e segue até junho. Inclusive algumas cidades aqui da nossa região de cobertura vão fazer parte do festival, né, dessa feira gastronômica. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta, nós vamos trazer para você uma entrevista exclusiva que fizemos com o Jadir Vale para falar um pouquinho sobre o jogo Combate de Rua. E você vai entender as atualizações e novidades do projeto, que deve ser finalizado até o início de 2025. O Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar mais uma vez os games, os jogos e Petrópolis, viu? O Jadir Vale, inclusive, nosso colega aqui de trabalho, está aqui com a gente para falar sobre o Valeverso e também sobre o jogo Combate de Rua, que teve atualizações, viu? E tudo isso a gente vai trazer no programa de hoje. Jadir, obrigado pela sua presença mais uma vez e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Richard. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o combate de rua, porque como a gente fez um bate-papo tem um pouquinho de tempo já sobre o jogo, vamos explicar primeiro para quem está chegando agora, não acompanhou a primeira entrevista, o que é o combate de rua e depois a gente fala sobre as novidades. Beleza. O Combate de Rua, ele é um projeto autoral que eu estou desenvolvendo atualmente com a ajuda da minha esposa e estou publicando pelo selo Valeverso, que é o meu selo de publicações independentes, que inicialmente começou como um selo de quadrinhos. Só que aí com o advento da pandemia, eu estava precisando me reinventar, eu decidi migrar dos quadrinhos para produção de games. Então eu comecei a idealizar esse projeto que acabou se tornando Combate de Rua. O que é esse projeto? Ele é um jogo de luta que segue os moldes tradicionais de jogos de luta dos anos 90, com uma jogabilidade bem estilo Street Fighter, The King of Fighters. Para quem conheceu o Fliperama no auge ou é muito fã de jogos mais clássicos, tá ligado nesse esquema de jogabilidade, né? E o diferencial, né, que eu quis colocar nesse jogo é que tanto a história dele quanto os cenários são todos ambientados aqui na cidade de Petrópolis. Então você vai ter cenários que são pontos turísticos, como o Palácio Rio Negro, a Palácio Visconde Mauá, a Praça 14 Bis, e pontos cotidianos da cidade que todo petropolitano conhece, como o Terminal Correias, o bairro Castrioto e diversas outras coisas que eu estou preparando, né, com o auxílio da minha querida esposa, né? Aí tá aparecendo um pouco da jogabilidade. É uma das adições que eu fiz, que agora o projeto ele avançou, ele chegou relativamente na metade. Sim. Ele tá com 8 dos 16 personagens prontos. Inclusive algum desses que estão aí nesse momento? Isso. Esse personagem de azul é o Peter Ferreira, ele é o protagonista da história, e o que ele está enfrentando é o Ralphante, que é um dos personagens que foram finalizados aí mês passado, praticamente. Ainda está precisando de alguns ajustes, porque a gente está sempre testando os personagens, né? Mas ele foi o personagem mais recente, incluindo que agora eu estou fazendo a 9ª personagem. Ela está em processo de finalização e em breve ela vai estar sendo adicionada no jogo. Tá certo, e a gente consegue ver então, inclusive, as imagens aí, realmente aquela característica, né, dos jogos mais clássicos, anos 90, aquelas máquinas, né, que você tinha ali a alavanquinha, os botões coloridos, amarelo, verde, vermelho, enfim. E a gente consegue ver justamente aí um pouco do cenário também aqui de Petrópolis, né, são diversos pontos aqui da cidade, inclusive turísticos também, e algumas localidades. Agora, Jadir, por que você decidiu trazer isso, por exemplo, também para dentro do jogo, essa característica da cidade e, obviamente, quais foram aí os seus critérios para escolher esses locais? Então, Richard, quando eu estava idealizando o projeto, até fazia os projetos com os quadrinhos, né, eu tinha começado com um projeto que era uma ficção científica, praticamente no mundo original. Sim. E o segundo projeto também foi um romance-drama, mas ele também todo ambientado no mundo original, sem muitas referências ao nosso mundo, né? Aí, eu sempre cresci como todo mundo, né, tendo acesso a materiais estrangeiros. E nesses materiais estrangeiros, se são americanos, tinha muita referência às cidades de Nova York, sim, cidades americanas. E no Japão, a mesma coisa, com Tóquio e outras cidades, né? E eu pensei assim, olha, já que eu estou fazendo um projeto, né, que não tem, no caso do Combate de Rua, ele não precisava se passar num lugar específico, porque pela história ele poderia se passar em qualquer lugar,
por que não trazer isso para Petrópolis? Que uma das coisas que sempre me incomodou, principalmente nos tempos recentes assim, é que infelizmente a nossa cidade é muito divulgada pelas tragédias. Sim. Quando dá tudo bem, quase ninguém fala da cidade, sabe? A minha mãe chegou a trabalhar em questões turísticas também, ela trabalhava envolvendo com esse lance de turismo e, tipo assim, de 2011 para cá, uma série de coisas foram acontecendo na cidade e quando estava tudo bem, não tinha essa divulgação da cidade. Obviamente, o jogo, ele não está aqui para falar da história de Petrópolis ou para mostrar o que Dom Pedro fez ou deixou de fazer, ou essas coisas, mas eu queria trazer uma visão das pessoas, para as pessoas conhecer uma cidade histórica, né, importante, né, para o nosso país, assim como diversas outras cidades que estão sempre na boca do povo, como Rio de Janeiro, São Paulo e coisa do tipo, né, e também trazer a nossa cidade para o tipo de história que eu sempre quis consumir. A Petrópolis, no meu jogo, no Combate Rua, era o pano de fundo. Como eu disse, ele é praticamente um universo original, mas usando a nossa cidade como base. Mas eu queria fazer essa homenagem para a cidade, que eu acho que é algo merecido. É uma cidade que eu gosto de viver, é muito tranquila, tem seus problemas, obviamente, como qualquer outro lugar, mas eu queria trazer nossa vivência pro jogo, né? A nossa experiência, os lugares. E uma das minhas inspirações para isso, como são as obras estrangeiras, foi também a série The King of Fighters. Que no The King of Fighters tem os cenários do Japão, eram sempre no bairro onde ficava a sede da empresa. Então eu quis trazer isso, só que em vez de focar só no bairro onde eu morava, eu decidi colocar a cidade inteira, e não só os pontos turísticos, como colocar os lugares que não necessariamente são lugares pontos turísticos, né? Tipo, os bem conhecidos pela população. Não é um ponto turístico, mas quem é de Petrópolis conhece, né? Então eu queria trazer essa familiaridade e também mostrar os pontos turísticos que todo mundo tá careca de conhecer, né? Então trazer isso para o jogo. A gente inclusive viu ali no vídeo, né? Inclusive é uma representação desse jogo. A gente vê ali 14 bis, Obelisco, enfim, entre outros tantos pontos turísticos. Vale lembrar, né? O projeto, como o Jadir comentou, está chegando aí na metade, ainda falta um caminho extenso ainda para ser finalizado, mas aí eu queria falar um pouquinho também, Jadir, justamente sobre um pouco mais do jogo no sentido de jogabilidade. É um jogo que vai ter modo história, é um jogo que ele vai ter multiplayer, como que quem for jogar vai poder aproveitar esse jogo e, obviamente, como que é seus planos aí para plataformas. Isso mesmo. O jogo, ele tem modo história, ele vai ter um modo história no estilo dos jogos modernos, né? Que é mais ou menos assim, você habilita o modo história, você entra nessa opção, o jogo começa contando uma história e você vai controlando o personagem de acordo com aquele momento da história que você está jogando. Então, vamos supor, no começo ali do jogo, você controla o Peter, que é o protagonista. Aí depois passa duas lutas, tu já está controlando outro personagem, né? É um dos padrões que eu queria seguir. Além do modo história, vai ter o modo tradicional arcade, que é o modo clássico dos jogos de luta. Sim. Você escolhe um personagem, zera com ele, vê o final, vê a história, tudo certinho, do ponto de vista daquele personagem. Uma coisa que eu quero fazer, ainda entrando no modo história, é que o modo história é a história definitiva do jogo e o modo arcade são são pedaços da história se aquele personagem que você está jogando resolvesse a treta da história do jogo. Entendi. Então não necessariamente eles se conectam. Além desse modo, que é o modo de offline, né, que é para a pessoa estar jogando sozinha, essas coisas assim, o jogo ele está sendo balanceado para ter um modo competitivo entre os players como qualquer outro jogo de luta. Então também estou priorizando muito essa estrutura de competitividade, até para poder gerir campeonatos e coisas do tipo, e o jogo ser bem equilibrado com isso. Ele vai ter tanto multiplayer offline, e está nos meus planos colocar também o multiplayer online. Agora, no momento, ainda não está implementado o multiplayer online, já que ainda necessita de algumas configurações do jogo estarem finalizadas, como terminar todos os personagens para fazer o balanceamento, para poder adotar o sistema online, mas o multiplayer offline já está funcional, obviamente que é o mais fácil de fazer no momento, né? E ele já foi testado em alguns eventos que eu participei. Além disso, o jogo vai ter algumas outras características que tem em alguns jogos de luta, como o modo galeria, que você vai habilitando algumas imagens conforme você joga, e além de ter personagens desbloqueáveis. Em vez de seguir o padrão dos jogos atuais, que tem DLC, que você paga para habilitar um personagem, o meu jogo, por ele ser independente, eu vou seguir a linha dos antigos. Então você vai ter muitos personagens para desbloquear.
né? Inclusive dos 16 originais que vão estar no jogo, 8 são desbloqueáveis desde o começo, mas os outros 6, que tem 2 chefes no processo, eles são desbloqueáveis conforme você vai jogando e liberando, tanto terminando o modo história, quanto terminando o modo arcade de cada personagem. As plataformas idealizadas para o jogo no momento é para computador, então para Windows ele funciona exclusivamente para essa plataforma, mas está nos meus planos, dependendo do número de vendas, dependendo de como for o sucesso do jogo, podemos dizer assim, adaptar para outras mídias. É que para adaptar para as outras mídias é um processo bem caro. Afinal, envolve kit de desenvolvimento, essas coisas assim. Programação deve ser toda diferente. Muda bastante coisa. Então, no momento, eu tô jogando no seguro, que é garantir ele para computador. Ele vai ser lançado na Steam, né? No momento, tem uma demo jogável com 5 personagens para você testar. Só acessar o meu site ou o meu Instagram lá, que tem o linkzinho para baixar o jogo. E tudo dando certo, né? Como eu sempre digo, final do ano ou começo do ano que vem, a gente já tem o jogo completo na Steam, se não tiver nenhum tipo de atraso. Se tiver atraso, pode ser aí no máximo uns 6 meses, mas a ideia é lançar em 2025 o jogo. Então a gente ainda fica aí nessa expectativa, mas é claro, se você, por exemplo, viu um pouquinho do jogo ali, tem vontade de jogar, ainda mais, principalmente você que já é um pouco mais antigo, gosta desse tipo de jogo clássico, é a oportunidade. Você acessa o link e inclusive consegue jogar o jogo e se divertir. O modo multiplayer também já está disponível na demo? Já está disponível. Então, já dá para jogar, inclusive, com algum familiar, um colega, um amigo. Não deixe de experimentar o jogo, é bem legal. E conta aí um pouquinho também, né? Pelo menos como pano de fundo, como o Jadir comentou, da cidade de Petrópolis. Jadir, ainda falando um pouquinho sobre o jogo, a gente viu ali, né, alguns takes, algumas imagens, né, a jogabilidade. E falando sobre agora, por exemplo, configurações de computador. A gente sabe que para os jogos rodarem é necessário ali, às vezes, uma configuração básica. Ele exige muito, exige algum padrão específico para conseguir rodar o jogo? Então, eu estou usando o computador que eu tenho, que é um computador modesto, como base da configuração mínima. Então, qual é o requerimento que o jogo está pedindo no momento? Né? No caso, assim, ele aceita o Windows 7 para cima. Então, se você ainda não atualizou para o Windows 10 ou posterior, ele vai funcionar, né? Se você tiver uma placa de vídeo GeForce 710, ele vai funcionar bem. O processador que eu tenho é um processador de terceira geração. Ele também roda relativamente bem. Lógico que tendo umas configurações melhores, ele vai rodar ainda melhor, mas essas são as configurações mínimas, né? Processador de terceira geração para abrir o jogo e funcionar. Para abrir o jogo e funcionar. Menos que isso, aí ele não vai funcionar. Mas se você tiver uma configuração melhor, uma placa GeForce GTX 1080, um processador de 5ª ou 7ª geração, ele vai rodar bem melhor. Mas essas configurações mínimas que eu estou falando já é o suficiente para o jogo rodar e não ter nenhum tipo de problema com lag, travamento, coisa do tipo, né? Tá certo. E Jadir, a gente está comentando muito aqui sobre essa questão do jogo, você até informou, né, mais uns 6 meses mais ou menos para poder finalizar, né, todo esse processo. O que é mais difícil nesse momento de criação, né, de uma plataforma? Você vem dos Mestres dos Combates, que era, né, o HQ, as revistinhas, inclusive a gente trouxe essa informação aqui, trouxemos as revistas na primeira entrevista que fizemos e mudou completamente para o mundo do digital, digamos assim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é essa parte? O que é mais difícil dentro desse processo? É a criação dos personagens? É a história? É conseguir fazer toda a programação, adequação de som, de efeito, de vídeo, ou até mesmo de cutscenes, parte dessa história? Qual que é o processo mais difícil? Olha, Richard, para te ser sincero, é um mundo completamente diferente. Assim, a parte relativamente parecida é a questão do roteiro, né? Porque roteiro, ele é feito, ele pode ser adaptado para qualquer mídia, desde que você faça aquele roteiro pensando na mídia específica. Sim. Né? Mas a comparação de fazer um quadrinho para fazer um jogo é praticamente você reaprender a escrever. Você é um destro e está aprendendo a escrever com a mão esquerda. Porque muita coisa muda. Por exemplo, assim, a criação de personagem para um quadrinho, você tem um controle total da história ali. Então você sabe tudo que o personagem vai fazer, tudo que ele vai deixar de fazer, como ele vai perder uma luta ou como ele vai ganhar. Então tem toda essa especificação, como o poder dele funciona, essas coisas assim, dentro do quadrinho, porque o roteiro controla tudo.
Já na parte do jogo, você tem que casar essa ideia. Eu quero que o meu personagem ele tenha o poder de, sei lá, com poder básico aí, controlar fogo. Então, tipo assim, aí você tem que pensar como eu posso fazer isso funcionar na jogabilidade. Ele vai ser um cara que ele só vai ficar de longe tacando bola de fogo, ou ele vai ser um cara que vai ser mais físico e quando ele der um soco, vai entrar, vai ser o soco vai ter uma com chama, umas né? chamas, essas coisas assim. E aí dentro disso você começa a pensar, pô, como esse golpe vai funcionar? Como eu posso balancear esse golpe? Aí entra na parte da programação, que é a parte mais complicada. Esse golpe vai ter prioridade? Esse golpe não vai ter prioridade? Esse golpe pode ser quebrado? Se esse golpe ser quebrado, ele vai bugar o jogo? Ele vai bugar muito pouco ou vai bugar muito o jogo? Aí tem toda essa parada. Eu acho que, assim, pra mim, que eu comecei como roteirista desenhista, programação é algo que eu tô aprendendo agora fazendo o jogo. Eu já sabia, assim, um pouco por me aventurar, mas assim, por questões assim de hobby mesmo, sem ter muito compromisso. Eu só ler um pouquinho, praticava, mas nunca intensificava igual a parte dos desenhos. Né? Agora que eu tô aprofundando. E a parte mais complicada é adaptar todas as ideias para programação. Tirar aquilo da tua cabeça e fazer aquilo funcionar. Porque no quadrinho, aquilo vai funcionar. Mesmo que você cometa algum cliffhanger, não, você faça um Deus Ex Machina ali para o negócio funcionar, que é a estratégia de roteiro mais nada a ver que tem, aquilo ainda está funcionando dentro do roteiro. Só que no jogo não, às vezes uma ideia mal executada, ela pode destruir o jogo inteiro. Então esse é o processo mais perigoso e que eu estou tentando tomar o mais cuidado possível para não estragar a experiência do jogador. Então é a parte mais complicada, mas assim, a parte que eu mais gosto sempre é a criação do personagem, escolher as cores do personagem, criar a história do personagem, é coisa assim que, cara, eu adoro fazer, mas fazer o jogo, agora esse jogo de luta está sendo um desafio muito gostoso de fazer, porque cada hora que a gente termina, resolve um problema, vê aquele personagem funcionando, até a minha esposa fala, ela tem pintado os personagens para mim, enquanto eu faço a animação e a programação, e ela cuida das cores e dos cenários. Sim. Então a gente divide o trabalho assim. E quando termina o personagem, ela termina de colorir, eu já começo a converter as imagens para colocar no jogo. E quando ela vê o personagem lá sendo executado no jogo, a gente fica maravilhado, porque depois de tanto trabalho fazendo animação, agora a gente está colocando em prática. Entra um novo desafio que é a programação, mas quando a gente finaliza, dá aquela sensação de dever cumprido. Assim, e eu me amarro nisso. É todo um processo desgastante, não é fácil, ainda mais que a gente é uma equipe de 2 pessoas. Né? E toda essa parte de programação é só comigo. Sim. Né? Então é muito desgastante. Né? Por isso que eu fico dando o prazo do jogo sempre um pouco mais longo. Né? Eu não posso chegar e prometer, semana que vem o jogo está pronto. Porque depende de várias variáveis assim, para terminar. Fora que tem questões de saúde, que eu posso acabar ficando doente, atrasar um pouco o cronograma. Outros compromissos. Outros compromissos, essas coisas assim, ou imprevistos e tal. Mas é uma coisa assim, muito gratificante poder fazer esse jogo e tá vencendo esse desafio, né? Inclusive, vale até, por exemplo, lembrar, né? Como o Jadir comentou, para quem não entende muito de programação, eu sou um deles, mas a partir do momento, né, que, por exemplo, você cria ali um bloqueio para determinado golpe, você tem que ter uma programação também específica para que aquele bloqueio aconteça. Então, por exemplo, são questões extensas e que levam, de fato, muito tempo e é um processo muito delicado também, como o Jadir comentou, para evitar ali que a experiência do jogador, de fato, seja prejudicada. Jadir, a demo está disponível, como você comentou, com 5 personagens jogáveis. O público como um todo, até, por exemplo, se uma outra pessoa que gosta de games, seja programador, queira dar alguma sugestão, de fato, como que ele pode fazer isso? Ele pode te procurar redes sociais? Está aberta para comentário? Como que funciona? Tá sim. As pessoas podem me procurar tanto pelas redes sociais, Instagram, @JadirVale, ou Facebook, Valeverso /Redfox Studio, que é o nome do meu selo, que eu publico os meus materiais independentes, o YouTube ou a Twitch, Jadir Vale, né? Todas essas redes sociais, elas têm espaços para comentário, onde a pessoa pode entrar em contato comigo, comentar alguma coisa, ou até mesmo acessar o meu e-mail, que alguma dessas redes sociais tem o meu e-mail, que a pessoa pode entrar em contato para ser uma coisa assim mais extensa, para explicar e tal. Felizmente, eu vou agradecer publicamente aqui a 2 amigos que não moram em Petrópolis, mas têm me ajudado muito com o balanceamento do jogo. É o Vinícius, que ele usa o nick de Isaoi Roku, e o Robert, que usa o link de Tsuyoshi.
Eles são 2 amigos que eu conheci enquanto eu fazia lives divulgando o jogo. Eles se amarram em jogos de luta e têm me ajudado com o balanceamento. Eles testam o jogo, me mandam relatórios detalhados de legal. bugs infinitos, tudo para aperfeiçoar mais ainda o jogo e não estragar a experiência do jogador, né? Então, tipo assim, a gente está sempre aberto a receber sugestões e também, né, esse tipo de comentário que acrescente ao jogo, né? Infelizmente, como é a internet, sempre tem aqueles comentários que não agregam nada, mas a gente sempre filtra isso e sempre foca mesmo naqueles comentários que estão agregando para o projeto. Tá certo. E Jadir, falando obviamente, justamente por ser um projeto independente em que você e sua esposa fazem todo esse processo, apoio seria fundamental. As pessoas também podem procurar apoio, como está funcionando. Você já pensa em ideias também para o futuro, caso surja uma oportunidade? Sim, olha, as pessoas elas podem patrocinar o jogo através de doações quando eu faço lives, né? Aí eu tenho feito as lives tanto no YouTube quanto na Twitch, mas eu ainda tenho um site chamado Padrim, que é onde eu estava captando algumas doações, só que esse site ele está fechando, né? Então eu vou começar a criar uma nova campanha em outro site, provavelmente no Apoia-se, para a questão do jogo de luta. Eu só não estou divulgando tanto porque, infelizmente, teve situações meio chatas no meio de jogos, de produção de jogos independentes, onde algumas pessoas fizeram campanhas para realizar a produção do jogo, bateu a meta e desapareceu com dinheiro, não deu justificativa e sumiu. Isso queimou um pouco o filme de produtores independentes, principalmente de jogos de luta. Então eu estou esperando produzir uma parte das coisas que dá para eu resolver sozinho, para quando fizer uma campanha maciça dessa, ela só cuidar de detalhes que não tem como eu fazer sozinho, como o caso de dublagens e finalização das músicas e efeitos sonoros, assim, que são algumas coisas que eu já tô arcando com os custos, né, principalmente a parte das músicas, que todas as músicas que tem no jogo, na demo, são músicas originais para o projeto, não tem nada aí de terceiros, né, e tá até fazer os agradecimentos aos 2 compositores, né, o Josué Herrero, que é o meu irmão, assim, de outra mãe, que ele me ajudou muito no início do projeto, e agora o Juliano Tiboneve, que ele assumiu a parte das músicas, né, e ele já fez o tema da Bruna, e agora tá cuidando dos novos temas aí, dos personagens novos que está sendo feito, né. Então, a ideia é mais pra frente começar a divulgar isso mais. Mas você pode patrocinar. Eu tô preparando um Media Kit, né, melhor assim, para divulgar sobre como as pessoas podem patrocinar, porque uma das recompensas que eu quero colocar para quem patrocina o projeto é ver a pessoa ali no fundo dos cenários, ela aparecendo, torcendo, essas coisas assim. É um detalhe que eu acho bacana, né? Não dá para prometer, eu vou te transformar num personagem jogável, mas pelo menos colocar essa referência a quem tá acreditando no projeto, né? E agradecer a todo mundo que até agora apoiou, né? Tanto você que está apoiando com as entrevistas, ajudando a divulgação, quanto todo mundo que gosta do projeto, viu nos eventos, me segue, comenta, indica para outras pessoas. Isso faz uma diferença. Quanto mais gente falar desse projeto, melhor é para ele alcançar mais horizontes e até começar a imaginar, né? Vai ser mais fácil portar para console, vai ser mais fácil fazer uma continuação, essas coisas sim. Então, muito obrigado a todo mundo que deu esse voto de confiança, tá esperando ansiosamente. Eu sei que tá demorando para o jogo ficar pronto, mas muito obrigado ao apoio de todo mundo por esse projeto e acreditar no meu sonho, né? Tenho que agradecer muito a cada um de vocês. Não dá para mencionar todo mundo, porque senão eu vou acabar cometendo uma injustiça e esquecendo o nome de alguém, mas ficam os meus agradecimentos a todo mundo, né? Tá certo, Jadir. Então, ó, expectativa pelo menos até o início de 2025. O jogo já vai estar pronto aí, mas já dá para sentir o gostinho ali, aproveitando a demo, viu? A gente vai terminar assim o programa de hoje. Antes de mais nada, Jadir, obrigado mais uma vez pela presença. E, obviamente, a gente está torcendo aqui pelo projeto, que é muito bacana e traz ali também um pouquinho de Petrópolis para dentro do mundo dos games. E, obviamente, o espaço está sempre aberto para novas atualizações. Obrigado, Richard. E tudo dando certo. Ainda esse ano vai ter uma nova demo com 5 personagens novos, mas só o Peter que vai ser repetido. Os outros 5 são os personagens que ficaram de fora. Que quando eu levo para os eventos, tá praticamente todo o elenco dos personagens pronto. Mas para demos, eu fico revezando para poder focar no balanceamento, que é a partir dessas demos que eu deixo pro pessoal baixar, que eu recebo mais feedback do que nos eventos, que é uma coisa mais corrida. Às vezes a pessoa só joga uma luta e tal. Mas ainda esse ano vai ter uma nova demo com 4 personagens diferentes além do protagonista, né? E aguardem aí que vem muita coisa boa por aí. Tá certo.
Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1h ao vivo, e você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.